A paz do Senhor seja com todos. Espero que todos estejam bem. Meus irmãos, olha que palavra linda, que passagem linda que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 14 e o verso é de número 29. E diz assim, Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Meus irmãos, Jesus estava com seus discípulos e Jesus ordena aos discípulos que eles atravessem de um lado para o outro. Só que Jesus não vai com eles. Jesus se põe a orar sozinho. E no meio dessa travessia, houve uma grande tempestade. Tempestade quer dizer problema. Tempestade quer dizer ventos contrários. E os discípulos, eles começam a ficar com medo. Os discípulos, eles não estavam vendo Jesus, mas Jesus estava vendo os discípulos. Você pode estar no meio de uma tempestade, você pode estar no meio de uma luta e achar que Jesus não está vendo, que Jesus não está no teu barco, mas Jesus está vendo e Jesus está vindo ao teu socorro para te ajudar. E naquele momento, os discípulos vê alguém vindo, andando por cima das águas. E eles se assustam, perguntam: quem será? E naquele momento Pedro olha e diz: é Jesus, é o nosso mestre que vem andando por cima das águas. Jesus vem andando por cima das águas para te socorrer. Jesus vem andando por cima das águas para te dar socorro. E naquele momento Pedro disse: Senhor, mestre, se és tu, mande que eu ande, mande que eu vá contigo por cima das águas. E Jesus disse: venha, Pedro. Pedro desce do barco e começa a andar. Quando Pedro está olhando para Jesus, focado em Jesus, a água vira pedra e Pedro começa a andar sobre ela. Quando você está no meio de uma tempestade, quando você foca em Jesus, quando você obedece a Jesus, o caminho que é para te derrubar, o caminho que é para te afogar, o caminho que é para te submergir, vira um caminho sólido para você caminhar. Então Pedro desceu e começou a dar alguns passos na direção de Jesus. Mas os ventos eram fortes, a tempestade assustava, fazia barulho. E aí foi o erro de Pedro. Pedro tirou o foco de Jesus e começou a olhar para os ventos e para a tempestade. Vento e tempestade aqui representa luta, representa preocupação, representa o mundo. E Pedro, quando ele tira o foco de Jesus, tira os olhos de Jesus e começa a olhar para o vento, começa a olhar para a tempestade, Pedro começa a afundar. Não tire os olhos de Jesus e foque no mundo que você vai afundar. Naquele momento, Pedro começou a afundar. E aqui Deus me revela: uma pessoa numa água, ela afunda de vez. Ela não afunda lentamente. Você sabe por que Pedro estava afundando lentamente? Porque mesmo Jesus, conhecendo Pedro e sabendo que Pedro é falho, Jesus ainda dá uma oportunidade para Pedro gritar. Então Pedro foi sendo tragado pela água, mas Jesus deu a oportunidade de Pedro ainda gritar: Senhor, salva-me. Talvez você está em uma luta, em uma provação,
e está sendo engolido pela água e ainda não gritou socorro para Jesus, tem gritado socorro para as pessoas que é falhas. Então nesta hora, você que está no meio de uma tempestade, você que tirou os olhos de Jesus por algum segundo e focou nas lutas diárias, nos medos, nas preocupações, é hora de você gritar: Senhor, salva-me. E quando Pedro gritou: Senhor, salva-me, Jesus foi e pegou Pedro pela mão. Uma lição: quando Pedro desceu do barco e foi sozinho, Pedro afundou. Quando você quer fazer as coisas do seu jeito, sem Jesus, sem a direção de Jesus, pode até começar a dar certo, mas o final é ruína. O final é você descer para o fundo do mar, o fundo do poço. Mas olha que coisa linda. Pedro foi sozinho, começou a afundar. Mas quando Pedro voltou para o barco, Pedro andou por cima das águas. Sabe por quê? Quando Pedro foi sozinho, Pedro afundou. Mas quando Pedro voltou com Jesus, Pedro andou por cima das águas. Quero te dizer nesta manhã: segure nas mãos de Jesus. Clame pelo socorro de Jesus, porque só assim você traçará um caminho firme, um caminho de salvação, seguro nas mãos de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique com essa palavra.